Meus irmãos, boa noite. Que a maravilhosa graça do nosso Deus permaneça conosco. É muito bom poder acompanhar a Igreja Filadélfia nas redes sociais, mas melhor ainda é poder estar aqui com vocês, pessoalmente. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2. Nós iremos ler e meditar do versículo 1 ao versículo 12. Mesmo assentados, mas com toda reverência a Deus e a sua palavra, eu estarei lendo e peço que os irmãos acompanhem a leitura atentamente. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por nos dar o privilégio de retornar à casa do Senhor e aqui render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome. Obrigado por tamanho privilégio. A tua palavra diz que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Graças te damos, Senhor, por nos dar também a alegria de meditar na santa lei do Senhor, na tua lei que é perfeita, que restaura a nossa alma, na tua lei, Senhor Deus, que é doce como mel. E que agora, Pai, ao meditarmos na palavra do Senhor, suplicamos o auxílio do teu Santo Espírito, que ele venha nos convencer do pecado, da verdade e do juízo. Que ele, Pai, venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Guarda, Senhor, a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. E ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes da tua palavra e não somente ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu maior problema? Se você puder listar os seus maiores problemas, quais seriam? Qual estaria no topo? Qual é o seu maior problema? Talvez o seu maior problema seja seu esposo. Talvez você ache, não, meu maior problema é a minha esposa. Meu maior problema no momento é os meus filhos. Talvez o seu maior problema seja o seu trabalho, o seu patrão, ou a falta de trabalho. Talvez o seu maior problema seja o desemprego. Talvez o seu problema maior seja a sua saúde. Qual é o seu maior problema? Hoje, o seu maior problema será resolvido. O texto que nós lemos, irmãos, conta a história, o milagre de um homem cujo seu maior problema, ou pelo menos ele achava que fosse,
era a sua deficiência física. Ele era um paralítico. E ele foi levado até Jesus para que o seu problema fosse resolvido. O versículo 1 começa da seguinte forma. O texto começa dizendo que dias depois, Jesus volta a Cafarnaum. Jesus ele passou alguns dias na região de Gadara. Na ida a Gadara, a região de Gadara, ele acalmou a tempestade. Chegando lá do outro lado, ele curou o endemoniado gadareno, lançando os demônios nos porcos. Você lembra desse episódio? E após esse milagre, após libertar o endemoniado gadareno, Jesus é expulso da cidade de Gadara e ele então retorna para Cafarnaum, que era a base do seu ministério. Cafarnaum era como seu quartel-general. Foi lá, em Cafarnaum, que Jesus chamou os seus discípulos. Foi lá que ele começou o seu ministério após ser batizado. Então Jesus agora, depois de alguns dias, ele volta para Cafarnaum. E o texto continua dizendo que logo essa notícia se espalhou. Veja o versículo 1 novamente. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. A notícia que ele havia retornado à cidade logo se espalhou. A fama de Jesus, irmãos, já era grande a essa altura. Multidões iam ao seu encontro para serem curadas. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, todos ficaram sabendo que ele estava em casa. É curioso quando o texto diz que Jesus estava em casa, porque a Bíblia também fala que Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. E a pergunta é: que casa é essa? Essa casa, irmãos, certamente era a casa de um dos seus discípulos. Bem provável que seja a casa de Pedro. Se você ler o contexto, e nos outros evangelhos, nesse mesmo contexto, Jesus havia curado a sogra de Pedro na casa dele. Mas, de fato, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha lugar para nascer. A manjedoura foi emprestada pelos animais. O barco que ele usava era emprestado. O jumentinho também não era dele. Até o seu túmulo foi concedido. E assim também a casa onde ele está aqui. Toda vez que Jesus estava em Cafarnaum, ele ia para essa casa. E a multidão não esperou ele sair de casa para abordá-lo. A multidão não aguardou ele ir até a sinagoga no dia de sábado, como ele costumava fazer. Mas ao saber que ele estava em casa, imediatamente eles foram ao seu encontro. E o versículo 2 diz que muitos foram até o encontro de Jesus. Vamos ler o versículo 2, todos juntos, em uma só voz. Muitos afluíram para ali. Lucas, o evangelista Lucas, ao narrar esse mesmo milagre, Lucas diz que foram ter com Jesus gente de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, toda aquela região. Imagina aí, Breu, Goianésia, Jacundá, toda a região foi para aquela casa. A casa estava lotada, até a porta estava cheia. Não havia lugar nem mesmo na porta. E o que Jesus estava fazendo dentro dessa casa? Qual era o entretenimento que Jesus oferecia ali naquela casa? Qual era o pão que Jesus oferecia? O versículo diz. O final do versículo 2 diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Claro, muitos estavam ali com outras intenções. Muitos estavam ali atrás do pão físico, apenas por interesse. Muitos estavam ali apenas para serem curados. Outros até por curiosidade. Mas quando todos estavam ali, Jesus ele aproveita a ocasião e prega a palavra para aquela multidão. O bom entretenimento que Cristo lhes deu, o melhor que sua casa podia proporcionar, o melhor do que qualquer outro poderia fazer, o melhor pão que ele poderia servir, ele ofereceu naquela casa. Ele pregou a palavra. E foi nesse contexto que um homem foi levado
até a Jesus. O versículo 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. 4 homens. Em uma outra tradução, a expressão 4 homens é traduzida para 4 amigos. Talvez a sua tradução esteja assim. 4 homens, sabendo que Jesus estava em casa, sabendo das maravilhas que Jesus tinha feito naquela região, resolveram levar um amigo até ele. Só que havia um problema. Esse homem era paralítico. Esse homem não andava. Nós não sabemos por que ele era assim. Se ele nasceu assim, ou se foi um acidente, mas aquele homem tinha um problema. E aos seus olhos, o seu maior problema. E sem aquele problema, a sua vida seria totalmente diferente. E aqueles 4 homens resolveram então levar esse paralítico até Jesus para que o seu problema fosse resolvido. O nosso texto de Marcos, ele não diz como esses homens levaram esse paralítico até Jesus. Mas Lucas e Mateus, ao narrar esse mesmo milagre, dizem que esses homens levaram o paralítico em um leito, em um lençol. Cada um segurou em uma ponta. Agora imagina a cena. Naquele sol escaldante. Se você acha o sol de Tucuruí quente, imagina o daquela região. Nós não sabemos a distância entre a casa do paralítico e a casa onde Jesus estava. Podia ser metros, podia ser quilômetros. E o peso do paralítico? Eu me pergunto, né? Ele deveria ser bem pesado, a ponto de 4 pessoas carregar. Se fosse magrinho, talvez 1 ou 2 dava conta. Agora imagina a dificuldade de irem até Jesus com esse homem. Imagina aí as descidas, as ruas curtas, estreitas. Imagina aí as subidas, as pausas para descansar um pouco, né? Puxar o fôlego e continuar. Não deve ter sido nada fácil transportar esse paralítico até Jesus. E ao chegar na casa de Jesus, as dificuldades ainda continuaram. Veja o que aconteceu, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqueles homens não conseguiram chegar perto de Jesus por conta da multidão. Lucas, ao narrar esse milagre, ele diz que os 4 homens até tentaram introduzir o paralítico. Eles até forçaram para que o paralítico entrasse, mas era impossível por causa da multidão. E o que fazer nessa hora? Desistir? Voltar para casa? Tentar outro dia? De jeito nenhum. O versículo diz que aqueles homens subiram no eirado, subiram no telhado da casa. Já tentou subir no telhado, numa escada, carregando alguém? É difícil, né? Carregando uma geladeira, um botijão de gás. Imagina aí, essa situação, subir uma escada estreita, alta, com 4 pessoas, carregando uma 5ª pessoa em um lençol. Eles subiram no telhado. E eles calcularam, diz o texto aí, mais ou menos o lugar exato do púlpito onde Jesus estava. Eles calcularam mais ou menos aonde Jesus estava pregando, e o texto diz que eles fizeram uma abertura. Irmãos, as casas daquela época eram feitas de barro. O telhado era uma mistura de barro com pedras e palhas. Jesus até falou que os ladrões escavavam e roubavam. E esses 4 amigos cavaram o telhado. Cavaram o telhado até fazer uma abertura exatamente aonde Jesus estava. Imagina Jesus pregando e aqueles pó caindo. E eles desceram paralítico em um lençol, bem na frente de Jesus. Irmãos, que lições preciosas nós temos aqui nesses 4 primeiros versículos. Veja o cuidado desses 4 homens ao levar aquele paralítico até Jesus. Como já foi dito, algumas versões dizem que aquele paralítico foi levado por 4 amigos.
Os seus amigos tiveram a visão, a criatividade, a perseverança e a fé de colocarem aquele homem na presença de Jesus. O que eles não podiam fazer por ele, sabiam que Jesus era poderoso para fazer. Eles carregaram o homem sobre o seu leito rua fora. Não desistiram de ver um milagre na vida daquele homem. Mesmo quando a multidão não abriu caminho junto à porta, eles não desistiram. Correndo todos os riscos e enfrentando todos os desafios, fizeram o inesperado. Cavaram o telhado para introduzir o enfermo no interior da casa à frente de Jesus. Que amigos bons, né? E eu te pergunto, que tipo de amigo você tem? Amigos que oram por você, que te ajudam, que desejam ver o milagre de Deus em tua vida, ou amigos que apenas tiram de você? Amigo sanguessuga, que só estão contigo para sugar o que você tem. Amigos que só querem o teu dinheiro, amigos que te levam para perto de Jesus, ou amigos que te afastam de Jesus? Que tipo de amigo você tem? Amigos que te chamam para o culto, ou amigos que te chamam para o bar? Amigos que te estimulam à santidade, ou amigos que te estimulam ao pecado, ao adultério, à fornicação? Esses não são amigos. Que tipo de amigos você tem? Eu faço outra pergunta: que tipo de amigo você é? Qual foi a última vez que você convidou um amigo para vir ao culto com você? Qual foi a última vez que você, na presença de Jesus, intercedeu por um amigo? Certamente você tem amigos como aquele paralítico. Amigos que sozinhos nunca irão até Jesus. Amigos que estão sem esperanças. Amigos que por conta própria jamais irão ao encontro de Jesus. Então, se você tem amigos como aquele paralítico, faça como os 4 homens. Pegue o lençol, traga-o para Jesus. A Bíblia nos ensina como ser um bom amigo. A Bíblia diz que em todo o tempo ama um amigo e na angústia se faz um irmão. A palavra de Deus diz que leais são as feridas feitas por um amigo. Jesus nos chama de amigos. Ele é o nosso modelo de amizade. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus é o nosso modelo de amizade. Seja um amigo como Jesus. Tenha amigos como Jesus. Agora, irmãos, veja a reação de Jesus ao ver o paralítico. Ali, na sua frente, versículo 5. Vamos ler todos juntos, bem forte. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: vendo-lhes a fé. O texto não diz que Jesus viu fé num paralítico, mas diz que ele viu fé nos amigos daquele homem. O texto está falando da ação dos amigos. E diz que Jesus viu a fé deles. Se a fé fosse do paralítico, certamente o texto teria vendo-lhe a fé dele. Ou vendo-lhe a fé, lhe disse. Veja, pela fé dos amigos, aquele homem foi curado. Nem ele acreditava, talvez, que poderia ser curado. Isso me lembra de Abraão. Deus fala para Abraão que ele vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e naquele momento Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. Deus, pela oração de Abraão, pela fé de Abraão, poupou Ló do fogo de Sodoma e Gomorra. Jesus também curou o servo do centurião à distância por conta da fé do centurião. Fé esta que foi elogiada pelo próprio Jesus. Na história da igreja, nós temos a história de Agostinho de Hipona. Ele foi convertido após anos e anos de intercessão da sua mãe. Deus pode curar, salvar alguém através da tua intercessão. Alguém orou por você. Alguém colocou o joelho no chão, orando para que Deus te curasse, te salvasse. Então, nós vemos aqui o poder da intercessão. A nossa fé abençoa os demais. Lembra de José do Egito? O Egito inteiro foi abençoado por conta da fé daquele homem. Então,
Deus pode curar e salvar alguém através da tua intercessão. Se você não pode trazer os teus amigos à igreja, você pode orar por eles. Isso eles não têm como impedir. Talvez eles até possam impedir de você trazê-los à igreja, mas de orar por eles não tem como eles impedirem você. E Jesus, então, ao ver a fé daqueles homens, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E só. Veja, Jesus não disse, levanta e anda. Não agora. Jesus vê aquele paralítico, vê o esforço daqueles homens, aquele homem debilitado na sua frente, e eu fico imaginando os amigos, a multidão esperando Jesus dizer, agora ele vai ser curado, agora ele vai levantar. Jesus olha para ele e diz, os teus pecados estão perdoados. Mas espera aí, Jesus, e o problema dele? Pois é, Jesus resolveu o problema dele. Jesus resolveu o maior problema daquele homem, a paralisia da alma. A enfermidade da alma, o pecado era o maior problema daquele homem, não o fato dele ser paralítico. É o pecado que faz separação entre nós e Deus. É o pecado que tem como salário a morte. É o pecado que mata tanto o corpo como a alma. Paulo vai dizer em Romanos 8 que nem tribulação, nem angústia, nem perseguições, nem fome, nem nudez, nem perigos, nem espadas, nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado separa. O profeta vai dizer que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é pior que enfermidades. O pecado é a pior das enfermidades. O pecado é pior do que a morte. Porque a morte não pode se separar de Deus. E quantas vezes, irmãos, até incentivados por uma teologia errada, nos achegamos a Cristo para que Ele resolva esses probleminhas. Sendo que Cristo mesmo disse que Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. João, ao ver Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira a enfermidade do mundo? Não, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele não saiu curando todo doente que ele via na sua frente. Ele não saiu de cemitério em cemitério ressuscitando mortos, embora ele tenha poder para isso. Embora ele tenha feito isso algumas vezes. A sua vinda a este mundo foi para nos libertar da lepra do pecado, da paralisia da nossa alma, da cegueira espiritual. Ele veio para alimentar o nosso coração, alimentar da fome espiritual. Ele veio acalmar as tempestades do nosso coração. Então não confunda, irmãos. Muitos chegam a Jesus com um problema de casamento, com um problema com filhos, como se ele fosse psicólogo. Ou com um problema financeiro, como se ele fosse um contador. Mas não é assim. Se você quer ser rico, estude, trabalhe. Se você não quer ficar doente, cuide da sua saúde. Mas se você quer ser salvo, venha para Cristo. Porque Ele veio para salvar o perdido. E o versículo 6 ao versículo 7, o texto continua, veja. Naquela casa tinha gente de todo tipo. E no meio daquela multidão estavam os escribas e os fariseus. Veja o versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Como já foi dito, naquela casa tinha gente de todo tipo. E estavam ali também os escribas e os fariseus, que estavam ali para julgar Jesus. Estavam ali para achar qualquer justificativa para prender e matar a Jesus. Eram como fiscais de plantão. Estavam naquela casa não para beber dos ensinamentos de Jesus, mas para o apanhar em algum ponto falho. E ao ouvirem Jesus falar ao paralítico que os seus pecados estavam perdoados, eles começaram então a se perguntar. Os escribas eram mestres da lei. Eles conheciam a lei do Senhor. E eles começaram a pensar, veja o versículo, eles arrazoavam no coração, era algo íntimo, secreto, silencioso, um pensamento oculto. Eles não falaram verbalmente. E eles arrazoavam o seguinte, eu ouvi direito?
Ele está perdoando o pecado desse homem? Isso é errado. Quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Isso que ele falou é blasfêmia. Vamos acusá-lo, vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Esse era o pensamento deles. Quem ele pensa que é? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Irmãos, esse pensamento dos fariseus e escribas estava certo e errado. Estava certo porque, de fato, só Deus pode perdoar pecados. A Bíblia diz, Salmo 130, versículo 4, diz que contigo está o perdão. Então estava certo, só Deus pode perdoar pecados. Mas estava errado porque eles não tinham entendido ainda que Jesus era o próprio Deus encarnado. Eles não tinham entendido que Jesus era o próprio Deus entre os homens. E perseguiram Jesus, sendo que deveriam adorar. Então, aquilo que eles entendiam ser blasfêmia de Jesus, era, na verdade, blasfêmia na boca deles. Jesus já havia demonstrado, já havia feito milagres, expulsado demônios, acalmado a tempestade, havia provas de que ele era Deus entre os homens. Então a blasfêmia, na verdade, não era Cristo que estava cometendo, mas eles, porque eles estavam negando a divindade de Cristo. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus perdoa pecados. Jesus é Deus. E o versículo 8, para surpresa dos escribas, Cristo ouviu aquilo que era um pensamento em secreto e em seus corações. Veja aí o versículo 8, vamos ler todos juntos? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, Jesus expõe os escribas. Eu sei o que vocês pensaram. Provavelmente eles imaginavam que ninguém soubesse o que se passava em suas mentes. De fato, eles ainda precisavam aprender que o Filho de Deus pode ler os corações e discernir os espíritos. Seu pensamento malicioso foi publicamente desmascarado. Eles foram abertamente expostos à vergonha, talvez com a bochecha toda rosada nessa hora. O que vocês estão pensando? Eu ouvi o que vocês pensaram. Jesus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e ele sonda mentes e corações. Ele é Deus. E ele sonda o seu coração e o meu coração também. Deus sabe o que eu faço, o que eu falo e o que eu penso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada pode ser ocultado de Jesus Cristo. O que você pensa às ocultas, quando ninguém lhe vê? O que pensamos quando estamos na igreja, muitas vezes até parecendo ser sérios e respeitosos? Sobre o que você está pensando nesse exato momento, enquanto estamos lendo essas palavras? Jesus sabe. Jesus vê, Jesus registra tudo. E um dia, Jesus chamará para a prestação de contas. Veja o que diz Romanos 2,16. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, sem dúvida alguma, devemos ser muito humildes quando consideramos estas coisas. Deveríamos, a cada dia, agradecer a Deus por Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E diante dessa verdade, a minha oração, a nossa oração deve ser que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Não só as minhas palavras, mas o meu pensamento deve ser para a glória de Deus, porque Ele ouve os nossos pensamentos. Ele ouviu os pensamentos dos escribas e fez a seguinte pergunta. Volta lá, Marcos 2, versículo 9. Jesus agora faz uma pergunta a eles. A pergunta é: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Para os escribas, mais fácil era falar. Para eles, difícil mesmo era fazer o sobrenatural, fazer o paralítico andar. Só isso, Jesus? Falar é muito fácil, qualquer um fala isso.
estão perdoados os teus pecados. Eu quero ver o paralítico andar. Então, primeiro eles dizem que Jesus não é Deus, que ele não pode perdoar pecados. E agora, se fosse Deus mesmo, ia curar o paralítico. E Jesus pergunta, o que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou dizer, estão perdoados os teus pecados? O que foi mais fácil para Cristo fazer? Perdoar ou curar? Irmãos, Cristo revela que ele faz o impossível para o homem. Ele faz o que realmente é mais difícil ainda. Para Cristo era muito fácil curar. Basta uma palavra. Às vezes um toque, uma palavra. Olha, a distância, nem precisava ver. De fato, para Cristo, muito fácil era curar. Mas, para perdoar pecados, ele precisaria morrer na cruz. Experimentar a ira do próprio Pai. E os fariseus achando que o mais difícil era fazer milagres. E hoje, muitos pensam como os fariseus. Não querem o evangelho que fala de perdão de pecados, que fala do sacrifício de Cristo. Querem milagres, querem o sobrenatural. Sendo que o mais sobrenatural já foi feito, que foi libertar pecadores da maldição do pecado e da morte eterna. O que foi mais fácil para Cristo fazer? Perdoar ou curar? Do versículo 10 ao versículo 12, o texto continua. Veja. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. É milagre que vocês querem? Para vocês isso é o mais difícil? Eu vou fazer. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder, a autoridade para perdoar pecados, eu vou curar o paralítico. O milagre físico serviu como uma prova que Cristo tem poder para perdoar pecados. Ele disse, para que saibais. E esse é o real propósito dos milagres. João, no seu Evangelho, capítulo 20, versículo 30 e 31, ele disse, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas os que foram escritos para que creiais no Filho de Deus. Para que, vendo esses milagres, pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus. E é por isso que Ele não saiu curando todos os enfermos. Havia um propósito nos milagres. Jesus então cura o paralítico. Ele disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o versículo 12, irmãos, termina dizendo que no mesmo instante, imediatamente, o paralítico se levantou. Viu como foi fácil? Levanta-te. E ele imediatamente se levantou. Ele não ficou trêmulo, não precisou de ajuda para se levantar, não precisou fazer algumas sessões de fisioterapias ou algo do tipo. O paralítico se levantou no mesmo instante, ele deu um pulo. Assim como a lepra deixou o leproso no mesmo instante, assim como a tempestade foi acalmada no mesmo instante, ele se levantou no mesmo instante. Veja o curioso. Jesus diz para ele, e vai para a tua casa. Aquele homem que foi motivo de sofrimento em seu lar, agora volta para sua casa curado. Ele que foi carregado, agora volta andando, restaurado, perdoado e salvo. Jesus é o médico dos médicos, ele cura em todos os sentidos. 3 curas Cristo fez aqui. Primeira cura é emocional, Jesus chamou ele de filho no versículo 5. Filho. Jesus não disse, homem. Não, filho. Os teus pecados estão perdoados. Ele curou o emocional. Ele cura também o espiritual. Versículo 5, ele diz, os teus pecados estão perdoados. E por fim, no versículo 12, a cura física. O paralítico voltou a andar. Jesus é o médico dos médicos. Ele cura o corpo, ele cura a mente e ele cura a alma. E tudo isso redunda em louvor e glória ao Senhor. Versículo 12 diz que quando isso aconteceu, à vista de todos, todos se admiraram e todos passaram a glorificar a Deus. Toda aquela multidão, e olha que a casa estava
lotada. E veja como o texto dá ênfase na palavra todos. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou a vista de todos, a ponto de se admirarem todos e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deus foi glorificado por esse milagre. E quando as obras de Deus são feitas na terra, o nome de Deus é glorificado. A glória não foi para os amigos que levaram. A glória não foi para Pedro que cedeu a sua casa. A glória foi de Deus. A Ele e somente a Ele toda a glória. Concluindo então, irmãos, qual é o seu maior problema? Você sabe qual é. Irmãos, eu não quero com isso ser indelicado com a sua dor. Eu sei, você tem problemas. Eu sei que você tem passado dificuldades no seu trabalho, talvez pensando até em pedir demissão. Eu sei que você tem problemas na sua saúde, remédios caros, tratamentos à distância. Eu sei que a sua saúde é um problema para você. Talvez a sua situação financeira esteja precisando de um milagre de fato. Talvez o seu casamento esteja em crise e seja um problema para você. E esse texto, irmãos, ele não nos desanima. Pelo contrário, esse texto nos anima. Pois se Cristo fez o mais difícil, que foi perdoar os nossos pecados, o que é esse problema comparado? Paulo vai dizer em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele fez o mais difícil, ele não vai fazer o que é mais fácil. Sim, meu irmão, Cristo, ele é poderoso. Nós cremos em milagres. Nós acreditamos que Cristo pode reverter a situação. Ele cura enfermos, Ele ressuscita mortos, Ele restaura casamentos. Mas o que queremos destacar é que isso não deve ser a nossa prioridade. Isso não deve ser a nossa única motivação de vir a Cristo. Até porque muitos desses problemas são enviados pelo próprio Deus para a tua santificação, para o teu amadurecimento. Então Ele pode curar, como também não pode. O que temos que fazer é adorar a Deus, não importa as circunstâncias, como nós cantamos. E orar como Abacuque, e louvar como Abacuque que disse: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Lutero disse: se temos que perder famílias, bens, prazer, e se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Ó Senhor, resolve esse problema na minha saúde, mas se esse problema não for resolvido, se eu não for curado, me ajude a te adorar mesmo na enfermidade. Me ajude a te adorar mesmo no desemprego. Então, que esses problemas menores não venham ser os motivos ou a intenção única de estarmos na presença do Senhor. Então, meus irmãos, cabe a nós louvar a Deus, porque o nosso maior problema foi resolvido na cruz do Calvário. O nosso maior problema já foi resolvido. Então devemos louvar ao Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas se há alguém aqui nesta noite que ainda não se arrependeu de seus pecados, se há alguém aqui ainda que não confessou os seus pecados, que ainda não teve os seus pecados perdoados, saiba, você tem um problemão para resolver. E esse é um problema maior do que as dores que tu sentes. Mas não se desespere. A esperança para você, a solução para o teu problema, Cristo é a solução. Hoje Cristo é a tua solução. Por isso venha a Cristo hoje. Amanhã pode ser tarde. Hoje Cristo é a solução do teu problema, amanhã Ele pode ser o teu problema. Hoje Ele é teu advogado, amanhã Ele pode ser o teu juiz. Hoje Ele é por você. Será que amanhã Ele será? Hoje Ele é teu amigo. E como amigo Ele te diz: se confessar os teus pecados,
eu sou fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Ele, como melhor amigo, deu a sua vida em resgate por nós e resolveu o nosso maior problema. Que Ele, em sua infinita graça, nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque estava diante de nós um problema tão grande que causa desespero e dor. Como disse Paulo, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem resolverá esse problema? E o Senhor, com amor, de maneira voluntária, se levantou e se colocou à disposição para resolver esse problema. Não foi fácil. Não foi fácil como os escribas e fariseus achavam. Teve que vir ao mundo como homem. Passou necessidades, fome, sono, perseguição e traição. Teve que carregar uma cruz pesada, ser despido na frente de todos. Foi furado, açoitado, caluniado, humilhado. Não foi fácil, Senhor. E mais ainda teve que experimentar a ira do próprio Pai. Carregar o pecado de nós todos naquela cruz. Não foi fácil. Mas o Senhor resolveu e nós te louvamos por isso. Resolveu porque ao terceiro dia ressuscitou em glória e poder. Problema resolvido, tetelestai. Está consumado. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque agora podemos dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque aquilo que separava, o pecado que nos separava, já não separa mais. Foi resolvido. E agora temos livre acesso ao Senhor. O véu que separava já não separa mais. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, mas nós também temos alguns problemas. Pequenos, é verdade, comparado ao pecado. Mas o Senhor sabe que esses problemas têm causado dor. Esses problemas têm levado muitos ao desespero, ao choro, a angústias. Por isso, Pai, te pedimos humildemente, resolva esses também, se for da tua vontade. Resolva o problema do casamento, Senhor. Resolva o problema da enfermidade, Senhor. Resolva o problema das dívidas. Ó Pai, tenha misericórdia. Há tantos problemas, Senhor. E sabemos que o Senhor é poderoso, como foi com aquele paralítico, e resolveu aquele problema dele também. Te pedimos, Pai, se for da tua vontade, resolva para a glória do teu nome. Mas se não for, Pai, que isso não venha nos impedir de te adorar, mas que venhamos adorar em espírito e em verdade, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Se há alguém aqui, Pai, com esse problema do pecado pendente, vai ao encontro. Pegue o lençol e carrega, Senhor. Restaura, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e fazemos no nome do nosso melhor amigo, o nome do nosso amigo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra e sabermos